Ai, gente, hoje eu tive uma conversa com meu marido de manhã. Na verdade, foi assim, um pré-treta, né? Falando bem da verdade. Mas foi tão útil, que eu quero dividir o insight, assim, a luz que me veio com vocês. Vem comigo. É impressionante o como o machismo é arraigado na nossa sociedade. E é impressionante como esse encontro com o outro, né, como a interação com o outro, ela pode agregar pra gente, sabe? Mesmo quando, em situações assim de tipo de desavença, aliás, especialmente quando a gente tá vivenciando um contraste, acho que são aí que aparecem as oportunidades da gente evoluir, assim, sei eu, e uma camadinha a mais, sabe? Hoje de manhã a gente tava conversando sobre a questão dos guarda-roupas, né, que a gente tem lá em cima. Tem um quartinho que acabou meio que virando quartinho de hóspede, barra meio de onde a gente guarda as coisas que ainda não tem lugar direito na casa. E temos guarda-roupas lá. A gente estava tentando pensar juntos como a gente conseguiria ter um ambiente mais organizado lá, porque nessa quarentena tá rolando muito destralhe, muita organização, tipo, muito cuidado com a casa, assim, né? Já que a gente tem que ficar aqui o tempo todo. Nos ajuda muito ir deixando ela cada vez mais gostosa e com menos coisas. E aí, nessa conversa, eu fiz uma sugestão. Eu coloquei que eu achava que muita dessa desordem, na verdade, era excesso de coisas que ainda não tem lugar. Porque por mais que a gente venha nesse processo de ter cada vez menos coisas, realmente ir destralhando, a gente tem ainda uma quantidade gigantesca de coisas. Então, é um processo que tá em andamento, né? E aí eu trouxe à tona, né, de quem sabe a gente olhando para ele, olhando para as coisas dele e eu olhando para minhas coisas, a gente não consegue abrir mais espaços para que outras coisas da casa passem a ter lugar. Né, passem a ter uma casinha e não fiquem, né, amontoadas, assim, que é o que incomoda a gente, na verdade. E aí que veio a coisa que explodiu a minha cabeça. Porque ele claramente, e assim, com muita propriedade, aliás, uma propriedade que eu admiro e que é justamente sobre isso o vídeo de hoje, virou pra mim e disse: não, eu tenho metade de um guarda-roupa pras minhas coisas, porque a gente tem 2 guarda-roupas lá em cima, tá? Eu tenho metade de um guarda-roupa que são pras minhas coisas, e a outra metade e o outro guarda-roupa inteiro são para ti e para casa e para as coisas das crianças. E eu falei, tipo, eu nunca pensei assim. Para mim, ficava óbvio que, tipo, eu tenho a maior parte. Mas, na verdade, essa é a grande falácia. Esse é o ponto, que é completamente sutil, mas que me caiu a ficha. Eu nunca tive espaço pra mim. Vou me explicar. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro que não é uma questão de culpa, não precisa catar culpado, gente. Simplesmente é assim. E a gente vai pra um lugar, como eu adoro falar nesses vídeos sobre desconstruir, assim. Enquanto a gente fica catando culpado e botando culpa, né, no outro, na gente, não sei o que, a gente não evolui. Então, assim, vamos olhar pra aspiração. A gente identificou que tem esse desbalanço. Como que a gente vai arrumar isso, né? Como que a gente muda essa situação? E aí eu fiquei pensando do quanto isso é meu, de quanto isso é o machismo operando em mim. Claro que eu fiquei muito braba na hora, mas depois de esfriar a cabeça e olhar para a situação um pouquinho mais de fora, eu fiquei pensando, não tem absolutamente nada de errado no que ele tá dizendo. O que ele tá dizendo tá completamente certo. A gente tem muito espaço lá em cima e ele tem um espaço que é proporcional ao que ele precisa. Aonde que tá o erro? Tipo, aonde que tá... Não é o erro, é o espaço de melhora. O espaço de melhora tá no fato de eu não ter esse espaço. E eu não tenho esse espaço porque eu assumia que o meu espaço era um roupeiro e meio. Mas na verdade esse não é o meu espaço. E é aí que entra essa nuance sutil do machismo que pra mim é impressionante como cada vez vai caindo mais uma folhinha, sabe? Cada vez a gente vai enxergando uma coisinha a mais e desconstruindo para ir melhorando uma coisinha a mais cada vez. O espaço das coisas das crianças e o espaço das coisas da minha casa,
Olha o ato falho, né? E o espaço das coisas da casa não são meus espaços. As crianças são nossas, a casa é nossa. Só que é tão arraigado que isso é um espaço de domínio feminino que se tem isso como uma verdade. E aí eu carrego o ônus e o bônus de deter mais espaço, mas na verdade eu não detenho nenhum espaço, porque o meu espaço é misturado com as coisas da casa que são de uso comum. Dá pra entender a sacada? Então o que eu pensei em como eu posso melhorar isso? Eu pensei em me inspirar nele, sabe? Porque esse é um machismo que eu carrego. Ele não carrega, ou, por exemplo, ou nele não se manifesta dessa forma. Então, o que eu pretendo fazer é me inspirar na fala dele, que eu acho que tá absolutamente certa, e fazer o mesmo pra mim. Se nós temos 2 guarda-roupas lá em cima, metade vai ser dele, metade vai ser meu, e o outro guarda-roupa vai ser das coisas da casa e das crianças. Esse é o ponto. Essa foi a sacada, sabe? E quantas outras coisas a gente não... E eu digo a gente, mulheres, nós mulheres, não temos tão no piloto automático que a gente não percebe que a nossa identidade, as nossas coisas, a nossa organização, as nossas responsabilidades, a nossa forma de atuar no mundo se mescla com coisas que não são nossas. Gente, a casa não é minha, a casa é nossa. Os filhos não são meus, os filhos são nossos. Nessa divisão de espaço, assim como na divisão de tarefas, na divisão de responsabilidades, na divisão de deveres e na divisão de prazeres, isso tem que entrar dessa forma. E a gente vai, aos pouquinhos, caminhando, enxergando, acolhendo, né? Porque eu poderia ter simplesmente ficado furiosa com ele e dito que ele é um insensível, que ele não entende, que ele não isso, que ele não aquilo. Mas na verdade, isso não seria olhar com verdade para o que aconteceu. Olhar com verdade, com coragem, para mim passa muito mais por enxergar que ele está certo nesse caso e que todo esse meu incômodo e essa minha frustração passa por eu não saber delimitar bem os meus espaços e a minha individualidade. Eu vi há muito tempo atrás um post da Flávia Rubin, que é uma pessoa que eu gosto muito do conteúdo, assim, onde ela diz que ela ficava impressionada, porque eles têm uma menina de acho que uns 5 anos, e tiveram gêmeos, né? E os gêmeos têm acho que 1 ano, mas eles ainda eram bebezinhos, assim. E ela disse que tava atolada num dia fazendo coisa, nananã, e o marido dela tava junto, e daqui a pouco o marido dela sumiu, se trancou no banheiro, e quando ela foi lá, ele tava sentado na privada meditando, porque ele identificou que a coisa estava tão de cabeça para baixo que ele precisava daquilo, então ele foi ali e fez. Quantas vezes nós, mulheres, não conseguimos nem identificar nossa necessidade? Ou quando a gente identifica, a gente vai colocando para depois, para depois, para depois. Tantas coisas que será que devem ficar para depois mesmo, sabe? De tantas outras coisas que talvez essas outras coisas devessem ficar para depois. Porque essas outras coisas, elas não são nossas e a gente identifica isso como uma necessidade nossa. Mas elas são, claro que elas têm um componente de necessidade nosso, mas elas são coisas de vivência compartilhada. E a gente, ao assumir esses papéis, ao se misturar com esse papel, sabe? A nossa individualidade, eu tenho a sensação que a minha individualidade se mistura com esse ser da casa ou das crianças. E fazer essa separação, assim como os homens têm tanta facilidade de fazer essa separação, eu acho que é uma coisa saudável, porque para mim é uma coisa que é quase um pré-requisito pra gente conseguir dividir as tarefas e dividir as responsabilidades e dividir os prazeres e dividir a vida, né, com outra pessoa, assim. Enfim, gente, isso que me ocorreu, eu tenho, assim, a nítida sensação de que é mais uma camadinha, né, que tá aparecendo, e com essa camadinha mais uma grande oportunidade de olhar isso com amor, com compaixão, com verdade, para conseguir aspirar por uma mudança, para conseguir
atuar de uma forma que a gente vá trabalhando e melhorando a cada dia para que as divisões sejam mais justas, para que as pessoas possam viver seus papéis, exercer seus papéis, não sei qual é o melhor verbo, de uma forma mais plena, de uma forma mais completa. E aos poucos a gente vai, né? Caminhando, desconstruindo, aprendendo. Às vezes eu acho que essa oportunidade de olhar para a reação do outro com uma cabeça mais fria, com um pouco de amorosidade, assim, e tentar identificar o que tá envolvido nessa conversa toda, o que tá envolvido, né? Quais foram os meus sentimentos quando isso aconteceu, o que estava envolvido na resposta dele, legitimar as necessidades do outro e legitimar as nossas necessidades. Eu acho que isso permite que a gente tenha essa sacada, sabe? Que a gente consiga perceber essas coisas para aos poucos mudando elas. Porque se a gente não enxerga a gente, se a gente não olha para isso com verdade, a gente não consegue mudar, porque é um problema que nem existe. Eu acho que legitimar a existência dessas coisas e trabalhar elas é fundamental para que a gente vá tendo uma sociedade, uma vida um pouco mais igualitária. Somos todos seres humanos, temos os mesmos direitos, temos que ter igualdade de direitos. Acho que é isso, gente. Até o próximo vídeo.